E aí, meus loucões e minhas louconas? Não, eu não sou o Cristian Figueiredo, deixa pra lá, eu tô só brincando disso aqui. Enfim, eu fiz pro sexto, alguns alunos do sétimo gostaram, pediram também. Vamos falar um pouquinho da PA. Né? Primeiro assunto, concentração fundiária. No Brasil a terra é extremamente concentrada, você sabe disso, né? As origens são históricas, capitanias hereditárias, plantation e lei de terras de 1850. Como é que se resolve isso? Reforma agrária. Reforma agrária não é só redistribuir as terras. Além de redistribuir as terras, o governo precisa garantir que essas pessoas mantenham a terra. Como é que ele faz isso? Crédito para que as pessoas possam investir, auxílio técnico para que as pessoas não cometam os erros, né, que um dia talvez tenham feito com que elas perdessem a terra. E por último, infraestrutura, água, transporte, luz, enfim, coisas que façam com que essas pessoas consigam viver da terra, gerar seu sustento a partir do cultivo, enfim, da exploração da terra. Enfim, além disso, urbanização. Urbanização é um outro assunto importante, né? O segundo assunto importante que a gente tem. O que é a urbanização? Quando a gente passa a ter mais gente na cidade do que no campo, quando a população da cidade cresce num ritmo mais acelerado que a população do campo. Enfim, a urbanização ela se deu de forma diferente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, ela foi lenta, ela não gerou cidades tão caóticas como aqui, por exemplo, no Brasil, né? A sua cidade do Rio de Janeiro é um exemplo muito bom disso. Uma coisa importante para a gente perceber é o papel do subúrbio. O papel do subúrbio, por exemplo, aqui, nos países pobres como o nosso, quando você vai para o subúrbio, você perde direito à cidade, você se afasta daquilo que a cidade tem a oferecer. No caso dos países ricos, quando você vai para o subúrbio, você ganha qualidade de vida, e aí você se afasta dos problemas que a cidade te traz, como, por exemplo, poluição sonora, poluição do ar, como trânsito, violência, enfim, uma série de problemas que você encontra na cidade e que fora dela você ganharia em qualidade. Outra questão importante, o papel da favela relacionado principalmente ao transporte. É um jeito que se encontrou aqui num país pobre como o Brasil, e principalmente como no Rio de Janeiro, de você criar uma ilha, né, de pobreza dentro de uma área nobre, onde a pessoa que mora ali consegue ter acesso àquilo que a cidade oferece, enfim, ele consegue ter acesso aos serviços que a área nobre tem. Claro que de forma, né, não completa, enfim, esse cara ele é pobre e ele está no bairro nobre, ele não vai ter acesso a tudo que o morador de bairro nobre tem, mas ele vai ter acesso ao trabalho, a algum lazer, enfim, ele consegue, né, solucionar a questão da distância, né, ele não precisa mais usar o transporte público péssimo que a gente tem nos países como o nosso. Enfim, por último, 3 coisinhas importantes: conurbação, gentrificação e rede urbana. Né? Lembrando que conurbação é quando a malha urbana cresce e envolve outras malhas urbanas. Né? A gente vê isso aqui nas grandes regiões metropolitanas como Rio, São Paulo, Belo Horizonte e várias outras no Brasil. Né? Tem lá no portal educacional para você ver algumas imagens que eu postei. A gentrificação, que é um processo importante que tem acontecido nos grandes centros, né? No Rio de Janeiro não é diferente, principalmente agora com a questão das Olimpíadas. A gente tem o exemplo do Porto Maravilha, que é um bom exemplo aí de gentrificação. E, por último, a questão da rede urbana, né? Enfim, essa malha conectada de cidades que se comunicam o tempo todo e que tem uma hierarquia entre si, enfim. Tem lá no seu livro explicando bonitinho. Qualquer dúvida a gente conversa amanhã na escola. Um abraço, valeu!